Tao Te Ching. Os ditos de Lao Tzu por Lao Tzu. Traduzido e apresentado por Lionel Giles, lido por Sansuke. Publicada em 1905. Esta gravação é uma produção da Master Key Society com o propósito de pesquisa, estudo e discussão. Para uma melhor audição, as notas de rodapé foram excluídas desta leitura. Tao em seu aspecto transcendental e em sua manifestação física. O Tao que pode ser expresso em palavras não é o Tao eterno. O nome que pode ser pronunciado não é seu nome eterno. Sem nome. É o princípio do céu e da terra. Com um nome. É a mãe de todas as coisas. Somente quem está eternamente livre das paixões terrenas pode apreender sua essência espiritual. Aquele que está sempre obstruído pelas paixões não consegue ver mais do que a sua forma exterior. Estas duas coisas, a espiritual e a material, embora as chamemos por nomes diferentes, em sua origem são uma e a mesma coisa. Esta mesmice é um mistério, o mistério dos mistérios. É a porta de toda a espiritualidade. Quão insondável é o Tao! Parece ser o progenitor ancestral de todas as coisas. Quão puro e claro é o Tao! Parece ser eterno. Não sei de quem é a descendência. Parece ter sido anterior a qualquer poder soberano. Tao escapa ao sentido da visão e, portanto, é chamado de incolor. Ele escapa ao sentido da audição. Portanto, é chamado de silencioso. Ele escapa ao sentido do tato e, portanto, é chamado de incorpóreo. Estas três qualidades não podem ser apreendidas e, portanto, podem ser combinadas numa unidade. Sua parte superior não é brilhante e sua parte inferior não é obscura. Incessante em ação, não pode ser nomeado, mas retorna novamente ao nada. Podemos chamar-lhe a forma do informe, a imagem do sem imagem. Fugaz e o indeterminável. Se você fosse diante dele, não poderá ver sua face. Você iria atrás dele. Você não pode ver suas costas. As manifestações mais poderosas de força ativa fluem exclusivamente do Tao. O Tao em si é vago, impalpável. Quão impalpável! Quão vago! No entanto, dentro dele há forma. Quão vago! Quão impalpável! No entanto, dentro dele há substância. Quão profundo! Quão obscuro! No entanto, dentro dele existe um princípio vital. Este princípio é a quintessência da realidade. E dele surge a verdade. Desde os tempos antigos até agora. Seu nome nunca faleceu. Ele zela pelo início de todas as coisas. Como posso saber isso sobre o início das coisas? Através do Tao. Há algo caótico, mas completo, que existia antes do céu e da terra. Como é imóvel e sem forma, permanecendo sozinho sem mudar, alcançando todos os lugares sem sofrer danos. Deve ser considerada a mãe do universo. Seu nome eu não sei. Para designá-lo, chamo-o de Tao, esforçando-me para descrevê-lo. Eu o chamo de ótimo. Sendo ótimo, passa adiante. Passando, torna-se remoto. Tendo se tornado remoto, ele retorna. Portanto, Tao é grande. O céu é ótimo. A terra é ótima. E o soberano também é ótimo. No universo existem 4 poderes.
dos quais o soberano é um. O homem tira a sua lei da terra. A terra tira a sua lei do céu. O céu tira sua lei do tal. Mas a lei do tal é a sua própria espontaneidade. Tal, em seu aspecto imutável, não tem nome. Por menor que seja na sua simplicidade primordial, a humanidade não ousa reivindicar o seu serviço. Se príncipes e reis pudessem mantê-lo e mantê-lo, toda a criação prestaria homenagem espontaneamente. O céu e a terra se uniriam para enviar doce orvalho. E as pessoas seriam justas espontaneamente. E por sua própria vontade. Assim que o tal cria a ordem, ela se torna nomeável. Quando tiver um nome, os homens saberão como descansar nele. Sabendo descansar nele, não correrão risco de se machucar. O tal como existe no mundo, é como os grandes rios e mares que recebem as correntes dos vales. Onipresente é o grande tal. Pode estar ao mesmo tempo à direita e à esquerda. Todas as coisas dependem dele para a vida. E ele não as rejeita. Sua tarefa está cumprida. Não leva nenhum crédito. Ama e nutre todas as coisas. Mas não age como mestre. Está sempre livre de desejo. Podemos chamá-lo de pequeno. Todas as coisas retornam para ele. Mas ele não atua como mestre. Podemos chamá-lo de ótimo. O mundo inteiro se reunirá para aquele que detém a poderosa forma do tal. Eles virão e não sofrerão nenhum dano, mas encontrarão descanso, paz e tranquilidade. Com música e guloseimas poderemos deter o hóspede que passa. Mas se abrirmos a boca para falar do tal, ele o achará insípido e de mau gosto. Não visível à vista, não audível ao ouvido. No seu uso é inesgotável. O retrocesso é o movimento do tal. A fraqueza é o caráter do tal. Todas as coisas abaixo do céu derivam seu ser do tal na forma de existência. O tal na forma de existência surgiu do tal na forma de não existência. Tal é um grande quadrado sem ângulos. Um grande recipiente que leva muito tempo para ser concluído. Um grande som que não pode ser ouvido. Uma grande imagem sem forma. Tal está oculto e não pode ser nomeado. Mas tem o poder de transmutar e aperfeiçoar todas as coisas. Tal produziu a unidade. A unidade produziu dualidade. A dualidade produziu a trindade. E Trinity produziu todos os objetos existentes. Essa miríade de objetos deixa a escuridão para trás e abraça a luz, sendo harmonizada pelo sopro do vazio. Tal produz todas as coisas. Sua virtude os nutre. Sua natureza lhes dá forma. Sua força os aperfeiçoa. Portanto, não há uma única coisa que não preste homenagem ao tal e exalte a sua virtude. Esta homenagem prestada ao tal, esta exaltação da sua virtude, não se deve a nenhuma ordem, mas é sempre espontânea. Assim é que tal, gerando todas as coisas, as nutre, as desenvolve e as promove, os aperfeiçoa, os amadurece, cuida deles e os protege. Produção sem posse, ação sem autoafirmação, desenvolvimento sem dominação. Esta é a sua operação misteriosa. O mundo tem uma causa primeira, que pode ser considerada a mãe do mundo. Quando alguém tem a mãe, pode conhecer o filho.
Aquele que conhece a criança e ainda mantém a mãe, embora seu corpo pereça, não correrá risco de dano. É o caminho do céu não se esforçar e, ainda assim, saber vencer. Não falar, mas sabe como obter uma resposta. Não chama, e as coisas vêm por si mesmas. É lento para se mover, mas excelente em seus designs. A rede do céu é vasta. Embora suas malhas sejam largas, não deixa nada escapar. O caminho do céu é como o arco de um arco. Derruba o que é alto e eleva o que é baixo. É o caminho do céu tirar daqueles que têm muito e dar àqueles que têm pouco. Mas o caminho do homem não é assim. Ele tira daqueles que têm muito pouco para aumentar sua própria superabundância. Qual é o homem que pode tirar da sua própria superabundância e dá-la à humanidade? Somente aquele que possui o tal. O tal do céu não tem favoritos. Dá a todos os homens bons sem distinção. As coisas ficam fortes e depois decaem. Isto é o contrário do tal. O que é contrário ao tal, logo perece. Tal em seu aspecto transcendental e em sua manifestação física, o tal que pode ser expresso em palavras. Não é o tal eterno. O nome que pode ser pronunciado não é seu nome eterno. Sem nome. É o princípio do céu e da terra. Com um nome. É a mãe de todas as coisas. Somente quem está eternamente livre das paixões terrenas pode apreender sua essência espiritual. Aquele que está sempre obstruído pelas paixões não consegue ver mais do que a sua forma exterior. Estas duas coisas, a espiritual e a material, embora as chamemos por nomes diferentes, em sua origem, são uma e a mesma coisa. Esta mesmice é um mistério, o mistério dos mistérios. É a porta de toda espiritualidade. Quão insondável é o tal! Parece ser o progenitor ancestral de todas as coisas. Quão puro e claro é o tal! Parece ser eterno. Não sei de quem é a descendência. Parece ter sido anterior a qualquer poder soberano. Nota de rodapé: esta frase é reconhecidamente obscura e pode ser uma interpolação. O sistema de cosmogonia de Lao Tzu não tem lugar para nenhum ser divino independente de tal. Por outro lado, traduzir Ti por imperador, como alguns fizeram, envolve-nos necessariamente num anticlímax absurdo. Tal escapa ao sentido da visão e, portanto, é chamado de incolor. Ele escapa ao sentido da audição. Portanto, é chamado de silencioso. Ele escapa ao sentido do tato e, portanto, é chamado de incorpóreo. Estas três qualidades não podem ser apreendidas e, portanto, podem ser combinadas numa unidade. Sua parte superior não é brilhante e sua parte inferior não é obscura. Incessante em ação, não pode ser nomeado, mas retorna novamente ao nada. Podemos chamá-la de forma do sem forma, a imagem do sem imagem, do fugaz e do indeterminável. Se você fosse diante dele, não poderá ver sua face. Você iria atrás dele. Você não pode ver suas costas. As manifestações mais poderosas de força ativa fluem exclusivamente do tal. O tal em si é vago, impalpável. Quão impalpável, quão vago. No entanto, dentro dele há forma. Quão vago, quão impalpável. No entanto,
Dentro dele, há substância. Quão profundo, quão obscuro. No entanto, dentro dele existe um princípio vital. Este princípio é a quintessência da realidade. E dele surge a verdade. Desde os tempos antigos até agora. Seu nome nunca faleceu. Ele zela pelo início de todas as coisas. Como posso saber isso sobre o início das coisas? Através do tal. Há algo caótico, mas completo, que existia antes do céu e da terra. Oh, como é imóvel e sem forma, permanecendo sozinho sem mudar, alcançando todos os lugares sem sofrer danos. Deve ser considerada a mãe do universo. Seu nome eu não sei. Para designá-lo, chamo-o de tal, esforçando-me para descrevê-lo. Eu o chamo de ótimo. Sendo ótimo, passa adiante. Passando, torna-se remoto. Tendo se tornado remoto, ele retorna. Portanto, tal é grande. O céu é ótimo. A terra é ótima. E o soberano também é ótimo. No universo existem 4 poderes, dos quais o soberano é um. O homem tira a sua lei da terra. A terra tira a sua lei do céu. O céu tira sua lei do tal. Mas a lei do tal é a sua própria espontaneidade. Tal, em seu aspecto imutável, não tem nome. Por menor que seja na sua simplicidade primordial, a humanidade não ousa reivindicar o seu serviço. Se príncipes e reis pudessem mantê-lo e mantê-lo, toda a criação prestaria homenagem espontaneamente. O céu e a terra se uniriam para enviar doce orvalho, e as pessoas seriam justas espontaneamente e por sua própria vontade. Assim que o tal cria a ordem, ela se torna nomeável. Quando tiver um nome, os homens saberão como descansar nele. Sabendo descansar nele, não correrão risco de se machucar. O tal como existe no mundo, é como os grandes rios e mares que recebem as correntes dos vales. Onipresente é o grande tal. Pode estar ao mesmo tempo à direita e à esquerda. Todas as coisas dependem dele para a vida. E ele não as rejeita. Sua tarefa foi cumprida. Não exige nenhum crédito. Ama e nutre todas as coisas. Mas não age como mestre. Está sempre livre de desejo. Podemos chamá-lo de pequeno. Todas as coisas retornam para ele. Mas ele não atua como mestre. Podemos chamá-lo de ótimo. O mundo inteiro se reunirá para aquele que detém a poderosa forma do tal. Eles virão e não sofrerão nenhum dano, mas encontrarão descanso, paz e tranquilidade. Com música e guloseimas poderemos deter o hóspede que passa. Mas se abrirmos a boca para falar do tal, ele o achará insípido e de mau gosto. Não visível à vista, não audível ao ouvido. No seu uso é inesgotável. O retrocesso é o movimento do tal. A fraqueza é o caráter do tal. Todas as coisas abaixo do céu derivam seu ser do tal na forma de existência. O tal na forma de existência surgiu do tal na forma de não existência. Tal é um grande quadrado sem ângulos. Um grande recipiente que leva muito tempo para ser concluído. Um grande som que não pode ser ouvido. Uma grande imagem sem forma. Oh, tal está oculto e não pode ser nomeado. Mas tem o poder de transmutar e aperfeiçoar todas as coisas. Tal produziu a unidade.
A unidade produziu dualidade. A dualidade produziu a trindade. E Trinity produziu todos os objetos existentes. Essa miríade de objetos deixa a escuridão para trás e abraça a luz, sendo harmonizada pelo sopro do vazio. Tal produz todas as coisas. Sua virtude os nutre. Sua natureza lhes dá forma. Sua força os aperfeiçoa. Portanto, não há uma única coisa que não preste homenagem ao tal e exalte a sua virtude. Esta homenagem prestada ao tal, esta exaltação da sua virtude, não se deve a nenhuma ordem, mas é sempre espontânea. Assim é que tal, gerando todas as coisas, as nutre, as desenvolve e as promove, os aperfeiçoa, os amadurece, cuida deles e os protege. Produção sem posse, ação sem autoafirmação, desenvolvimento sem dominação. Esta é a sua operação misteriosa. O mundo tem uma causa primeira, que pode ser considerada a mãe do mundo. Quando alguém tem a mãe, pode conhecer o filho. Aquele que conhece a criança e ainda mantém a mãe, embora seu corpo pereça, não correrá risco de dano. É o caminho do céu não se esforçar e, ainda assim, saber vencer. Não falar, mas sabe como obter uma resposta. Não chama, e as coisas vêm por si mesmas. É lento para se mover, mas excelente em seus designs. A rede do céu é vasta. Embora suas malhas sejam largas, não deixa nada escapar. O caminho do céu é como o arco de um arco. Derruba o que é alto e eleva o que é baixo. É o caminho do céu tirar daqueles que têm muito e dar àqueles que têm pouco. Mas o caminho do homem não é assim. Ele tira daqueles que têm muito pouco para aumentar sua própria superabundância. Qual é o homem que pode tirar da sua própria superabundância e dá-la à humanidade? Somente aquele que possui o tal. O tal do céu não tem favoritos. Dá a todos os homens bons sem distinção. As coisas ficam fortes e depois decaem. Isto é o contrário do tal. O que é contrário ao tal, logo perece. O tal como princípio moral, ou virtude. A bondade mais elevada é como a água, pois a água é excelente para beneficiar todas as coisas e não prejudica. Ocupa o lugar mais baixo, que os homens abominam. É, portanto, quase semelhante ao tal. Quando seu trabalho estiver concluído e a fama alcançada, então retire-se para segundo plano, pois este é o caminho do céu. Aqueles que seguem o caminho não desejam excessos, e assim, sem excesso, estão para sempre isentos de mudança. Todas as coisas fazem o seu trabalho e então as vemos diminuir. Quando atingem o florescimento, cada um retorna à sua origem. Voltar à origem significa descanso ou cumprimento do destino. Esta reversão é uma lei eterna. Conhecer essa lei é ser iluminado. Não saber disso é miséria e calamidade. Aquele que conhece a lei eterna tem uma mente liberal. Sendo de mente liberal, ele é justo. Sendo justo, ele é real. Sendo real, ele é semelhante ao céu. Sendo semelhante ao céu, ele possui tal possuidor. De tal, ele dura para sempre. Embora seu corpo morra, ele não sofre nenhum dano. Aquele que age de acordo com o tal torna-se um com o tal.
Aquele que trilha o caminho da virtude torna-se um com a virtude. Aquele que segue um caminho de vício torna-se um com o vício. O homem que é um com tal também fica feliz em receber. O homem que é um com a virtude também fica feliz em receber. O homem que é um com vice também fica feliz em receber. Quem se auto-aprova não brilha. Quem se vangloria não tem mérito. Quem se exalta não sobe alto. Julgado de acordo com tal, ele é como restos de comida ou um tumor no corpo, um objeto de repulsa universal. Portanto, quem tem o tal não se associará a eles. A virtude perfeita não adquire nada. Portanto, obtém tudo. A virtude perfeita não faz nada. Mas não há nada que ela não há FETE. A caridade perfeita opera sem a necessidade de nada que a evoque. O dever perfeito para com o próximo opera, mas sempre precisa ser evocado. A cerimônia perfeita opera, e não exige resposta externa. No entanto, induz respeito. Se tal perecer, então a virtude perecerá. Se a virtude perecer, então a caridade perecerá. Se a caridade perecer, então o dever para com o próximo perecerá. Se o dever para com o próximo perecer, então as cerimônias perecerão. As cerimônias são apenas um verniz de lealdade e boa-fé, embora muitas vezes sejam a fonte da desordem. O conhecimento das coisas externas é apenas um ornamento vistoso do tal, embora muitas vezes seja o início da imbecilidade. Portanto, o homem verdadeiramente grande se posiciona sobre o que é sólido e não sobre o que é superficial. Sobre o que é real, e não sobre o que é ornamental. Ele rejeita o último em favor do primeiro. Quando o erudito superior ouve falar do tal, ele o pratica diligentemente. Quando o estudioso médio ouve falar do tal, às vezes o retém, às vezes o perde. Quando o estudioso inferior ouve falar de tal, ele ri ruidosamente disso. Se não fosse assim ridicularizado, não seria digno do nome de tal. Aquele que é iluminado pelo tal parece envolto em trevas. Aquele que está avançado no tal parece estar voltando. Aquele que caminha suavemente no tal parece estar num caminho difícil. O homem de maior virtude parece humilde. Aquele que é verdadeiramente puro comporta-se como se estivesse maculado. Quem tem virtude em abundância comporta-se como se ela não bastasse. Aquele que é firme na virtude parece um pretendente dissimulado. Aquele que é simples e verdadeiro parece instável como a água. Se o tal prevalecer na terra, os cavalos serão usados para fins agrícolas. Se o tal não prevalecer, os cavalos de guerra serão criados no terreno comum. Se tivéssemos conhecimento suficiente para andar no grande caminho, o que mais temíamos seria a exibição arrogante. O grande caminho é muito tranquilo, mas as pessoas adoram os caminhos secundários, onde os palácios são muito esplêndidos. Os campos estarão muito devastados e os celeiros muito vazios. O uso de alegres túnicas bordadas. Porte de espadas afiadas. Meticulosidade na comida e na bebida. A superabundância de propriedades e riquezas. Isso eu chamo de roubo ostentoso. Certamente não é tal.
Aquele que confia em sua abundância de virtudes naturais é como uma criança recém-nascida, a quem os répteis venenosos não picarão, os animais selvagens não atacarão, as aves de rapina não atacarão. Os ossos da criança são fracos, os seus tendões são moles, mas o seu aperto é firme. Durante todo o dia, ele chorará sem que sua voz fique rouca. Isto ocorre porque a harmonia do seu sistema corporal é perfeita. Tempere a sua agudeza. Desembarace as suas ideias. Modere o seu brilho. Viva em harmonia com a sua idade. Isto é estar em conformidade com o princípio do tal. Tal homem é imune ao favor e à desgraça, aos benefícios e aos prejuízos, à honra e ao desprezo. Portanto, ele é estimado acima de toda a humanidade. Ao governar os homens e ao servir o céu, não há nada como moderação, pois somente com moderação poderá haver um rápido retorno ao estado normal do homem. Este retorno antecipado é o mesmo que um grande armazenamento de virtude. Com um grande armazenamento de virtude não há nada que não possa ser alcançado. Se não houver nada que não possa ser alcançado, ninguém saberá até que ponto esse poder chega. E se ninguém sabe até que ponto chega o poder de um homem, esse homem está apto para ser o governante de um estado. Tendo o segredo do governo, seu governo durará. Fixar profundamente a raiz principal e firmar as raízes espalhadas. Esta é a forma de garantir vida longa à árvore. Tal é o santuário onde todas as coisas encontram refúgio. O tesouro inestimável do homem bom. O guardião e salvador daquele que não é bom. Portanto, na entronização de um imperador e na nomeação de seus 3 ministros ducais. Embora haja alguns que tragam presentes de jade caro e conduzam bigas com parelhas de 4 cavalos, isso não é tão bom quanto ficar sentado, quieto e oferecer a dádiva deste tal. Porque é que os homens de antigamente estimavam tanto este tal? Não é porque pode ser procurado e encontrado diariamente e pode redimir os pecados dos culpados? Portanto, é a coisa mais preciosa debaixo do céu. Todo o mundo diz que meu tal é ótimo, mas diferente de outros ensinamentos. É só porque é ótimo que parece diferente de outros ensinamentos. Se tivesse esta semelhança, há muito tempo a sua pequenez seria conhecida. Os filósofos habilidosos da antiguidade eram sutis, espirituais, profundos e penetrantes. Eles eram tão profundos que eram incompreensíveis. Por serem difíceis de compreender, tentarei descrevê-los. Eles estavam encolhendo, como alguém que atravessa um riacho no inverno. Eles eram cautelosos, como quem teme um ataque vindo de qualquer lugar. Eles eram circunspectos, como um convidado estranho. Modesto, como gelo prestes a derreter. Simples, como madeira não polida. Vazio, como um vale. Opaco, como água lamacenta. Quando os termos são firmados após uma grande briga, um certo mal-estar certamente ficará para trás. Como isso pode ser corrigido? Portanto, tendo celebrado um acordo, o sábio cumpre suas obrigações, mas não exige o cumprimento dos outros. O homem que tem virtude atende ao espírito do pacto.
Homem sem virtude atende apenas às suas reivindicações. Aquele que tenta governar um reino com sua sagacidade é o saqueador desse reino. Mas quem não governa com sagacidade é a bênção do reino. Aquele que entende essas duas palavras pode ser considerado um padrão e um modelo. Manter este princípio constantemente diante dos olhos é chamado de virtude profunda. A virtude profunda é insondável, de longo alcance, paradoxal no início, mas depois exibe total conformidade com a natureza. A doutrina da inação. O sábio ocupa-se com a inação e transmite instruções sem palavras. Não é negligenciando o interesse próprio que seremos capazes de alcançá-lo? Purifique-se de sua inteligência profunda e você ainda poderá estar livre de manchas. Valorize o povo e ordene o reino. E você ainda poderá passar sem ações intrometidas. Quem pode tornar clara a água lamacenta? Mas se for permitido permanecer imóvel, gradualmente se tornará claro por si mesmo. Quem pode garantir um estado de repouso absoluto? Mas deixe o tempo passar e o estado de repouso surgirá gradualmente. Evite falar e as coisas se acertarão por si mesmas. Um vento violento não dura mais que amanhã. Uma rajada de chuva não dura mais que o dia. Tal é o curso da natureza. E se a própria natureza não consegue sustentar os seus esforços por muito tempo, quanto menos o homem o conseguirá. Alcance o vazio completo e preserve diligentemente um estado de repouso. Tal é eternamente inativo e, ainda assim, não deixa nada por fazer. Se reis e príncipes pudessem ao menos se apegar a este princípio, todas as coisas operariam sua própria reforma. Se, tendo-se reformado, eles ainda desejassem agir, eu os faria ser restringidos pela simplicidade do tal inominável. A simplicidade do tal sem nome provoca uma ausência de desejo. A ausência de desejo dá tranquilidade. E assim o império se retificará. As coisas mais suaves do mundo substituem as mais difíceis. Aquilo que não tem substância entra onde não há fenda. Portanto, conheço a vantagem da inação. Transmitir lições sem palavras. Colher lucros sem ação. Há poucos no mundo que conseguem isso. A atividade vence o frio, mas a quietude vence o calor. Pureza e quietude são os princípios corretos para a humanidade. Sem sair de casa pode-se conhecer o mundo inteiro. Sem olhar pela janela, pode-se ver o caminho do céu. Quanto mais se viaja, menos se pode saber. Assim é que sem se mover você saberá. Sem olhar você verá. Sem fazer você alcançará. A busca pelo aprendizado dos livros traz aumento diário. A prática do tal traz perdas diárias. Repita essa perda repetidas vezes e você chegará à inação. Pratique a inação e não haverá nada que não possa ser feito. O império sempre foi conquistado deixando as coisas seguirem seu curso. Aquele que deve estar sempre fazendo não está apto para obter o império. Mantenha a boca fechada. Feche os portais dos sentidos e, enquanto viver, não terá problemas. Abra seus lábios e empurre seus negócios. E você não estará seguro até o fim de seus dias. Pratique a inação. Ocupe-se em não fazer nada. Deseje. Não deseje.
e você não valorizará coisas difíceis de obter. Aprenda a não aprender, e você retornará a uma condição que a humanidade, em geral, perdeu. Deixe que todas as coisas sigam seu curso natural e não interfira. Bondade e humildade. Todas as coisas na natureza funcionam silenciosamente. Eles passam a existir e não possuem nada. Eles cumprem suas funções e não fazem nenhuma reclamação. Quando o mérito for alcançado, não o tome para si. Pois se você não tomar isso para si mesmo, isso nunca será tirado de você. Siga diligentemente o caminho em seu próprio coração, mas não o exiba ao mundo. Fique atrás e você será colocado na frente. Mantenha-se fora e você será mantido dentro. A bondade não se esforça. Portanto, não é repreendida. Aquele que se humilha será preservado inteiro. Aquele que se curva será endireitado. Aquele que está vazio será preenchido. Aquele que está desgastado será renovado. Quem tem pouco terá sucesso. Quem tem muito se desviará. Portanto, o sábio abraça a unidade e é um modelo para todos sob o céu. Ele está livre de autoexibição, portanto ele brilha. Da autoafirmação, portanto ele se distingue. Da autoglorificação, portanto ele tem mérito. Da autoexaltação, portanto ele se eleva superior a todos. Na medida em que ele não se esforça, não há ninguém no mundo que possa lutar com ele. Aquele que, consciente de ser forte, se contenta em ser fraco, será o modelo da humanidade. Sendo o modelo da humanidade, a virtude nunca o abandonará. Ele retorna ao estado de uma criança pequena. Aquele que, consciente de sua própria luz, se contenta em ser obscuro, será o modelo do mundo inteiro. Sendo o modelo do mundo inteiro, a sua virtude nunca falhará. Ele retorna ao absoluto. Aquele que, consciente do deserto, se contenta em sofrer desgraça, será o centro de atração da humanidade. Sendo o centro de atração da humanidade, sua virtude é então plena. Ele retorna à simplicidade perfeita. Quem é grande deve fazer da humildade a sua base. Aquele que é elevado deve fazer da humildade o seu alicerce. Assim, príncipes e reis, ao falarem de si mesmos, usam os termos solitário, sem amigos, de pequena importância. Isso não é fazer da humildade a sua base? Assim é que algumas coisas aumentam ao serem diminuídas, outras diminuem ao serem aumentadas. O que outros ensinaram, eu também ensino. Em verdade, farei disso a raiz do meu ensino. O que torna um reino grande é ser como um rio que desce, o ponto central para o qual convergem todos os riachos menores sob o céu, ou como a mulher em todo o mundo, que por quietude sempre supera o homem, e a quietude é uma forma de humildade. Portanto, se um grande reino se humilhar diante de um pequeno reino, fará desse pequeno reino o seu prêmio. E se um pequeno reino se humilhar diante de um grande reino, ele vencerá esse grande reino. Assim, um se humilha para alcançar, o outro alcança porque é humilde. Se o grande reino não deseja mais do que reunir os homens e alimentá-los, o pequeno reino não terá mais desejo do que entrar ao serviço do outro. Mas,
para que ambos possam realizar o seu desejo. O grande deve aprender a humildade. A razão pela qual os rios e os mares podem ser senhores de 100 riachos de montanha é que eles sabem como se manter abaixo deles. É por isso que eles são capazes de reinar sobre todos os riachos das montanhas. Portanto, o sábio, desejando estar acima do povo, deve por suas palavras colocar-se abaixo dele. Desejando estar diante do povo, ele deve colocar-se atrás dele. Desta forma, embora ele tenha o seu lugar acima deles, o povo não sente o seu peso. Embora ele tenha seu lugar diante deles, eles não sentem isso como uma ofensa. Portanto, toda a humanidade se deleita em exaltá-lo e não se cansa dele. O sábio não espera reconhecimento pelo que faz. Ele alcança o mérito, mas não o toma para si. Ele não deseja mostrar seu valor. Tenho 3 coisas preciosas que guardo e valorizo. A primeira é a gentileza. A segunda é a frugalidade. A terceira é a humildade, que me impede de me colocar diante dos outros. Seja gentil e você poderá ser ousado. Seja frugal e você poderá ser liberal. Evite se colocar antes dos outros e você poderá se tornar um líder entre os homens. Mas hoje em dia os homens abandonam a gentileza e preferem ser ousados. Eles desprezam a frugalidade e retêm apenas a extravagância. Eles descartam a humildade e visam apenas ser os primeiros. Portanto, eles certamente perecerão. A gentileza traz vitória para quem ataca e segurança para quem defende. Aqueles a quem o céu salvaria, ele cerca com gentileza. Os melhores soldados não são guerreiros. Os melhores lutadores não perdem a paciência. Os maiores conquistadores são aqueles que vencem os seus inimigos sem conflitos. Os maiores diretores dos homens são aqueles que cedem lugar a outros. Isto é chamado de virtude de não lutar. A capacidade de dirigir a humanidade. Isso é ser o companheiro do céu. Era o objetivo mais elevado dos antigos. O governo. Não exaltar o valor mantém o povo longe da rivalidade. Não valorizar o que é difícil de conseguir evita que as pessoas roubem. Não lhes mostrar o que podem cobiçar é a maneira de manter suas mentes longe da desordem. Portanto, o sábio, quando governa, esvazia suas mentes e enche suas barrigas. Enfraquece suas inclinações e fortalece seus ossos. Seu objetivo constante é manter as pessoas sem conhecimento e sem desejo. Ou impedir que aqueles que têm conhecimento ousem agir. Ele pratica a inação e nada permanece desgovernado. Quem respeita o Estado como sua própria pessoa está apto a governá-lo. Aquele que ama o Estado como seu próprio corpo está apto a ser encarregado dele. Na mais alta antiguidade, o povo não sabia que tinha governantes. Na era seguinte eles os amaram e elogiaram. No próximo, eles os temerão. No próximo, eles os desprezaram. Quão cauteloso é o sábio! Quão parcimonioso é com suas palavras! Quando sua tarefa é cumprida e os negócios prosperam, todas as pessoas dizem: viemos a ser como somos, naturalmente e por nós mesmos. Se alguém deseja assumir o controle do império e governá-lo, vejo que não terá sucesso.
O império é um utensílio divino que não pode ser manuseado de maneira grosseira. Quem se intromete, Marte. Quem o segura pela força, perde-o. Os peixes não devem ser retirados da água. Os métodos de governo não devem ser exibidos ao povo. Use a retidão ao governar um Estado. Empregar estratagemas para travar a guerra. Praticar a não interferência. Para ganhar o império. Agora é assim que sei o que estabeleci. À medida que as restrições e proibições se multiplicam no império, o povo fica cada vez mais pobre. Quando o povo é submetido a um governo excessivo, o país fica confuso. Quando as pessoas são habilidosas em muitas artes astutas, estranhos são os objetos de luxo que aparecem. Quanto maior o número de leis e decretos, mais ladrões e assaltantes existirão. Portanto, o sábio diz: enquanto eu não fizer nada, as pessoas trabalharão em sua própria reforma. Enquanto eu amar a calma, as pessoas se corrigirão. Se eu não me intrometer, as pessoas enriquecerão. Se ao menos eu não me intrometer, as pessoas ficarão ricas. Se ao menos eu não me intrometer, as pessoas ficarão ricas. Estou livre do desejo. As pessoas voltarão naturalmente à simplicidade. Se o governo for lento e tolerante, o povo será honesto e livre de fraude. Se o governo for curioso e intrometido, haverá infrações constantes à lei. O governo é corrupto? Então a retidão se torna rara e a bondade se torna estranha. Na verdade, a humanidade tem estado iludida há muitos dias. Governe uma grande nação como se cozinhasse um peixe pequeno. Se o império for governado de acordo com o tal, os espíritos desencarnados não manifestarão poderes sobrenaturais. Não é que lhes falte poder sobrenatural, mas não o usarão para ferir a humanidade. Novamente, não é que eles sejam incapazes de ferir a humanidade, mas eles veem que o sábio também não fere a humanidade. Se então nem o sábio nem os espíritos fazem mal, a sua virtude converge para um fim benéfico. Nos tempos antigos, aqueles que sabiam praticar o tal não o usavam para esclarecer as pessoas, mas sim para mantê-las na ignorância. A dificuldade de governar o povo surge do excesso de conhecimento. Se o povo não temer a majestade do governo, seguir-se a um reinado de terror. Não os confine dentro de limites muito estreitos. Não tornem suas vidas muito cansativas. Pois se você não os cansar da vida, eles não se cansarão de você. Se as pessoas não temem a morte, de que adianta usar a morte como um elemento dissuasor? Mas, se o povo for criado com medo da morte e pudermos capturar e executar qualquer homem que tenha cometido um crime monstruoso, quem se atreverá a seguir o seu exemplo? Agora, sempre há alguém que preside a imposição da morte. Aquele que toma o lugar do magistrado e inflige a si mesmo a morte é como alguém que tentasse fazer o trabalho de um mestre carpinteiro. E dos que experimentam o trabalho de um mestre carpinteiro são poucos os que não cortam as próprias mãos. As pessoas morrem de fome porque aqueles que têm autoridade sobre elas devoram demasiados impostos. É por isso que eles morrem de fome. O povo é difícil de governar, porque aqueles que estão sob seu comando são intrometidos. É por isso que são difíceis de governar.
O povo despreza a morte por causa do seu trabalho excessivo na busca dos meios de vida. É por isso que eles desprezam a morte. Um sábio disse: aquele que pode assumir a vergonha da nação está apto para ser o senhor da terra. Aquele que pode assumir as calamidades da nação está apto a governar o império. Se eu governasse um pequeno estado com uma população pequena e apenas 10 ou 100 homens disponíveis como soldados, não os usaria. Gostaria que as pessoas considerassem a morte uma coisa dolorosa e que não viajassem para países distantes. Embora possuíssem barcos e carruagens, não deveriam ter oportunidade de andar neles. Embora possam possuir armas e armaduras, não deveriam ter necessidade de usá-las. Eu faria com que as pessoas voltassem a usar cordas com nós. Eles deveriam achar sua comida simples doce e suas roupas ásperas, finas. Eles deveriam estar contentes com seus lares e felizes em seus modos simples. Se um estado vizinho estivesse à vista do meu, ou melhor, se estivéssemos perto o suficiente para ouvir o canto dos galos um do outro e o latido dos cães um do outro, os dois povos envelheciam e morreriam sem nunca ter havido qualquer conflito mútuo, relação sexual, guerra. Aquele é que serve um governante de homens em harmonia com tal não subjugará o império pela força das armas. Tal atitude costuma trazer retribuição em seu caminho. Onde as tropas foram aquarteladas, surgem espinheiros e espinhos. No caminho dos grandes exércitos devem seguir-se anos de vacas magras. O homem bom obtém uma vitória e depois para. Ele não praticará atos de violência. Vencendo, ele não se vangloria. Ele não triunfará. Ele não mostra arrogância. Ele vence porque não pode escolher. Depois de sua vitória, ele não será autoritário. As armas, por mais belas que sejam, são instrumentos de mau agouro, odiosos para todas as criaturas. Portanto, aquele que tem o tal não terá nada a ver com eles. Onde mora o homem principesco, a mão esquerda fraca é honrada, mas quem usa armas, honra a direita mais forte. As armas são instrumentos de mau agouro. Eles não são os instrumentos do homem principesco, que os usa apenas quando precisa. Paz e tranquilidade são o que ele preza. Quando ele conquista, ele não fica exultante. Estar exultante era regozijar-se com a matança de seres humanos. E aquele que se alegra com a matança de seres humanos não está apto para cumprir a sua vontade no império. Em ocasiões felizes, a esquerda é favorecida. Em ocasiões tristes, a direita. O segundo em comando tem seu lugar à esquerda. O general-chefe à direita. Ou seja, são colocados na ordem observada nos ritos fúnebres. De fato, aquele que exterminou uma grande multidão de homens deveria lamentá-los com lágrimas e lamentação. É bom que aqueles que são vitoriosos na batalha sejam colocados na ordem dos ritos fúnebres. Um certo comandante militar costumava dizer: não me atrevo a bancar o anfitrião. Prefiro bancar o convidado. Não me atrevo a avançar 1 centímetro. Prefiro recuar um pé. Não há calamidade maior do que envolver-se levianamente na guerra.
Envolver-se levianamente na guerra é arriscar a perda do nosso tesouro. Quando guerreiros adversários se juntam à batalha, quem tem piedade vence. Paradoxos entre a humanidade. O reconhecimento da beleza como tal implica a ideia de feiura. E o reconhecimento do bem implica a ideia do mal. Existe a mesma relação mútua entre existência e inexistência na questão da criação, entre dificuldade e facilidade na questão de realizar, entre longo e curto em questão de forma, entre alto e baixo em questão de elevação, entre agudos e graves em questão de altura musical, entre antes e depois em questão de prioridade. A natureza não é benevolente. Com implacável indiferença, ela faz com que todas as coisas sirvam aos seus propósitos, como os cães de palha que usamos nos sacrifícios. O sábio não é benevolente. Ele utiliza as pessoas com a mesma inexorabilidade. O espaço entre o céu e a terra não é como um fole. Está vazio, mas inesgotável. Quando é colocado em movimento, mais e mais sai. O céu e a terra são duradouros. A razão pela qual o céu e a terra podem durar muito é que eles não vivem para si mesmos e, portanto, são capazes de suportar 30 raios se unem em uma nave. A utilidade do carrinho depende do centro oco em que gira o eixo. A argila é moldada em um recipiente. A utilidade da embarcação depende do seu interior oco. Portas e janelas são cortadas para fazer uma casa. A utilidade da casa depende dos espaços vazios. Assim, embora a existência das coisas possa ser boa, é o inexistente nelas que as torna úteis. Quando o grande tal cai em desuso, a benevolência e a retidão entram em voga. Quando aparecem a astúcia e a sagacidade, prevalece a grande hipocrisia. É quando os laços de parentesco estão desarticulados que começam a piedade filial e o afeto paterno. É quando o Estado está em fermentação revolucionária que surgem patriotas leais. Abandone sua santidade. Livre-se da sagacidade e o povo se beneficiará 100 vezes mais. Descarte a benevolência e abolir a justiça. E o povo retornará à piedade filial e ao amor paterno. Renuncie às suas maquinações e abandone o ganho. E os ladrões e assaltantes desaparecerão. Esses 3 preceitos significam que a aparência exterior é insuficiente e, portanto, ordenam-nos que sejamos fiéis à nossa própria natureza. Mostrar simplicidade. Abraçar a franqueza. Reduzir o egoísmo. Moderar o desejo. Uma variedade de cores cega os olhos do homem. Uma diversidade de sons torna surdo o ouvido do homem. Uma mistura de sabores embota o paladar do homem. Quem conhece os outros é inteligente. Mas quem conhece a si mesmo é iluminado. Quem vence os outros é forte. Mas quem supera a si mesmo é ainda mais poderoso. Ele é rico quem sabe quando tem o suficiente. Quem age com energia tem força de propósito. Aquele que não se move do seu devido lugar é duradouro. Aquele que morre, mas não perece, goza de verdadeira longevidade. Se você quiser se contrair, primeiro deverá expandir. Se você quiser enfraquecer, primeiro você deve se fortalecer. Se você quiser derrubar, você deve primeiro levantar. Se você quiser receber, primeiro você deve dar.
Isso é chamado de alvorecer da inteligência. Aquele que é mais perfeito parece estar em falta. No entanto, seus recursos nunca se esgotam. Aquele que está mais pleno parece vazio. No entanto, seus usos são inesgotáveis. A retidão extrema é tão ruim quanto a tortuosidade. A inteligência extrema é tão ruim quanto a loucura. Fluência extrema é tão ruim quanto gaguejar. Quem sabe não fala. Aqueles que falam não sabem. Abandone o aprendizado e você estará livre de problemas e angústias. O fracasso é a base do sucesso e o meio pelo qual ele é alcançado. O sucesso é o esconderijo do fracasso. Mas quem pode dizer quando chegará o ponto de viragem? Quem age, destrói. Quem agarra, perde. Portanto, o sábio não age e, portanto, não destrói. Ele não entende e, portanto, não perde. Somente aquele que não faz nada pela sua vida pode realmente ser considerado como alguém que valoriza a sua vida. O homem ao nascer é terno e fraco. Ao morrer ele é rígido e forte. As plantas e árvores quando surgem são tenras e crocantes. Quando mortos, ficam secos e duros. Assim, a rigidez e a força são concomitantes da morte. Suavidade e fraqueza são concomitantes da vida. Daí o guerreiro que é forte não vence. A árvore que é forte é cortada. Portanto, o forte e o grande ocupam o lugar inferior. Os fracos e os fracos ocupam o lugar mais alto. Não há nada no mundo mais macio e fraco do que a água. Mas para atacar coisas que são duras e fortes não há nada que a supere. Nada que possa tomar o seu lugar. O suave supera o difícil. O fraco vence o forte. Não há ninguém no mundo que não conheça esta verdade. E ninguém que possa colocá-la em prática. Aqueles que são sábios não possuem uma ampla gama de conhecimentos. Aqueles que variam mais amplamente não são sábios. O sábio não se importa em acumular. Quanto mais ele usa para o benefício dos outros, mais ele se possui. Quanto mais ele dá aos seus semelhantes, mais ele tem de si mesmo. Os ditos mais verdadeiros são paradoxais. Diversos e preceitos. Por muitas palavras a inteligência se esgota. É melhor preservar uma média. A excelência de uma habitação é a sua localização. A excelência de uma mente é a sua profundidade. A excelência da doação é a caridade. A excelência do discurso é a veracidade. A excelência do governo é a ordem. A excelência da ação é a habilidade. A excelência do movimento é a oportunidade. Aquele que compreende mais do que pode. Seria melhor sem nada. Se uma casa estiver abarrotada de tesouros de ouro e jade, será impossível guardá-los todos. Aquele que se orgulha de riqueza e honra acelera sua própria queda. Aquele que ataca com uma ponta afiada não estará seguro por muito tempo. Aquele que abraça a unidade da alma subordinando os instintos animais à razão será capaz de escapar da dissolução. Aquele que se esforça ao máximo pela ternura pode tornar-se como uma criança. Se um homem é lúcido e inteligente, pode ele não ter conhecimento? O sábio atende ao interior e não ao exterior. Ele deixa de lado o objetivo e se apega ao subjetivo. Entre sim e sim, quão pequena é a diferença entre o bem e o mal.
Que grande diferença! Aquilo que o mundo reverencia não pode ser tratado com desrespeito. Aquele que não tem fé nos outros não encontrará fé neles. Ver a si mesmo é ter visão clara. Poderoso é aquele que conquista a si mesmo. Quem se levanta na ponta dos pés não consegue ficar firme. Quem abre bem as pernas não consegue andar. As corridas e a caça levam o coração do homem à loucura. A luta por bens raros leva o homem a ações prejudiciais a si mesmo. O pesado é a base da luz. O repouso é o governante da inquietação. O príncipe sábio, em sua vida diária, nunca se afasta da gravidade e do repouso. Embora possua um magnífico palácio, ele habitará nele com calma indiferença. Como o senhor de uma miríade de carros deveria se comportar com leviandade no império? A leviandade perde o coração dos homens. A agitação perde o trono. O viajante hábil não deixa rastros. O orador habilidoso não comete erros. O avaliador habilidoso não usa contagens. Quem sabe fechar não usa ferrolhos, mas você não consegue abrir. Aquele que sabe amarrar não usa cordas, mas você não pode desfazer. Entre os homens, não rejeite ninguém. Entre as coisas, não rejeite nada. Isso é chamado de inteligência abrangente. O homem bom é o professor do homem mau. O homem mau é o material sobre o qual o homem bom trabalha. Se um não valoriza seu professor, se o outro não ama seu material, então, apesar de sua sagacidade, eles devem se desviar muito. Este é um mistério de grande importância. Assim como o material bruto é dividido e transformado em recipientes utilizáveis, o sábio coloca sua simplicidade em consideração e, assim, torna-se o governante dos governantes. O curso das coisas é tal que o que estava na frente agora ficou para trás. O que era quente agora está frio. O que era forte agora é fraco. O que estava completo agora está em ruínas. Portanto, o sábio evita o excesso, a extravagância e a grandeza. O que está mais perto de você? A fama ou a vida? O que é mais para você? A vida ou a riqueza? Qual é a maior doença? Ganho ou perda? Ambições excessivas implicam necessariamente grandes sacrifícios. Muito acúmulo deve ser seguido por grandes perdas. Quem sabe quando tem o suficiente não será envergonhado. Quem sabe quando parar não sofrerá mal. Tal homem pode esperar uma vida longa. Não há pecado maior que a ambição. Não há calamidade maior que o descontentamento. Não há vício mais repugnante do que a cobiça. Quem está contente sempre tem o suficiente. Não deseje ser raro como o jade, ou comum, como a pedra. O sábio não tem ideias rígidas e rápidas, mas compartilha as ideias das pessoas e as torna suas. Vivendo no mundo, ele teme que seu coração seja maculado pelo contato com o mundo. Todas as pessoas fixam seus olhos e ouvidos nele. O sábio considera todos como seus filhos. Ouvi dizer que quem possui o segredo da vida, quando viaja para o exterior, não fugirá do rinoceronte ou do tigre. Ao entrar em um acampamento hostil, ele não se equipará com espada ou escudo. O rinoceronte não encontra nele lugar para inserir seu chifre. O tigre
não tem onde fixar suas garras. O soldado não tem onde enfiar sua lâmina. E por quê? Porque ele não tem lugar onde a morte possa entrar. Ver pequenos começos é clareza de visão. Descansar na fraqueza é força. Quem sabe plantar não terá a sua planta arrancada. Quem sabe segurar uma coisa não a deixará levar. Filhos e netos adorarão em seu santuário, que perdurará de geração em geração. Conhecimento em harmonia é chamado de constante. O conhecimento constante é chamado de sabedoria. O aumento da vida é chamado de felicidade. A mente que dirige o corpo é chamada de força. Seja quadrado sem ser angular. Seja honesto sem ser mau. Seja ereto sem ser meticuloso. Seja brilhante sem ser vistoso. Boas palavras lhe renderão honra no mercado. Mas boas ações lhe renderão amigos entre os homens. Para o bem eu seria bom. Para os não bons eu também seria bom. Para torná-los bons, com os fiéis eu manteria a fé. Com os infiéis também manterei a fé. Para que se tornem fiéis. Mesmo que um homem seja mau. Como pode ser certo rejeitá-lo? Retribua a injúria com gentileza. As coisas difíceis deste mundo já devem ter sido fáceis. As grandes coisas deste mundo já devem ter sido pequenas. Comece a lidar com coisas difíceis enquanto elas ainda são fáceis. Fazer grandes coisas enquanto ainda são pequenos. O sábio nunca finge fazer nada grandioso e, portanto, é capaz de alcançar grandes resultados. Quem sempre pensa que as coisas são fáceis, certamente as achará difíceis. Portanto, o sábio sempre antecipa dificuldades e, portanto, nunca as encontra. Embora os tempos estejam tranquilos, é fácil agir antes que os problemas futuros lancem suas sombras. É fácil traçar planos. Aquilo que é frágil quebra-se facilmente. Aquilo que é diminuto é facilmente dissipado. Tome precauções antes que o mal apareça. Regular as coisas antes que a desordem comece. A árvore que precisa de 2 braços para abranger sua circunferência surgiu do menor broto. Aquela torre, de 9 andares de altura, erguia-se de um pequeno monte de terra. Uma jornada de 1000 milhas começou. Com um único passo. Um grande princípio não pode ser dividido. Portanto, muitos contêineres não podem contê-lo. O sábio sabe o que há nele, mas não faz nenhuma demonstração. Ele se respeita, mas não busca honra para si mesmo. Saber, mas ser como se não soubesse, é o cúmulo da sabedoria. Não saber e ainda afetar o conhecimento é um vício. Se considerarmos este vício como tal, escaparemos dele. O sábio não tem esse vício. É porque ele considera isso um vício que ele escapa dele. Use a luz que está em você para voltar à sua clareza natural de visão. Então a perda do corpo não é acompanhada de calamidade. Isso é chamado de duplamente duradouro. Na gestão de assuntos, as pessoas desmoronam constantemente quando estão se aproximando de uma questão bem-sucedida. Se tivessem tanto cuidado no final como no início, não fracassariam nos seus empreendimentos. Aquele que promete levianamente certamente manterá pouca fé. Aquele cuja ousadia o leva a aventurar-se será morto. Aquele que for corajoso o suficiente para não se aventurar
viverá. Destes dois, um leva o benefício, o outro fica com o prejuízo. Mas quem é que conhece a verdadeira causa do ódio do céu? É por isso que o sábio hesita e acha difícil agir. Os violentos e teimosos não morrem de morte natural. Palavras verdadeiras não são boas. Palavras bonitas não são verdadeiras. Os bons não são controversos. Os contenciosos não são bons. Este é o caminho do céu, que beneficia e não prejudica. Este é o caminho do sábio, em cujas ações não há elemento de conflito. Lao Tzu sobre si mesmo. Alas. A esterilidade da época ainda não atingiu o seu limite. Todos os homens estão radiantes de felicidade, como se estivessem desfrutando de uma grande festa. Como se estivessem montados numa torre na primavera. Só eu estou quieto e ainda não dou nenhum sinal de alegria. Sou como uma criança que ainda não sorriu, desamparada como quem não tem onde reclinar a cabeça. Outros homens têm muito, enquanto só eu pareço ter perdido tudo. Sou um homem tolo de coração, estúpido e confuso. Outros homens estão cheios de luz. Só eu pareço estar na escuridão. Outros homens estão alertas. Só eu estou apático. Estou inquieto como o oceano, à deriva como se não tivesse lugar para parar. Todos os homens têm a sua utilidade. Só eu sou estúpido e palhaço. Embora eu seja solitário e diferente de outros homens, ainda assim reverencio a mãe adotiva. Tal. Minhas palavras são muito fáceis de entender, muito fáceis de colocar em prática. No entanto, o mundo não consegue compreendê-los nem praticá-los. Minhas palavras têm uma pista. Minhas ações têm um princípio subjacente. É porque os homens não conhecem a pista que não me entendem. Aqueles que me conhecem são poucos e por isso minha honra é maior. Assim, sábio usa roupas grosseiras, mas carrega uma joia no peito. Pós-fácil do tradutor. Vários fatores tornam a tradução do Tao Te Ching de Lao Tzu uma tarefa extremamente difícil. Primeiro, o livro é um dos poucos escritos chineses antigos que sobrevivem até hoje. O mero espaço de tempo faz perceber a dificuldade de abordá-lo. Em segundo lugar, embora esteja registrado na história que Confúcio viu Lao Tzu, ele não incluiu o Tao Te Ching nos clássicos que editou. E porque os seus princípios discordam dos da escola confucionista. Os editores posteriores, a maioria dos quais eram confucionistas, não o elevaram à ordem dos clássicos, que por si só tinha a maior circulação entre os livros chineses. Em terceiro lugar, nem a linguagem, que é até certo ponto diferente e mais difícil do que aquela em que outras obras antigas foram escritas, nem a filosofia eram familiares aos estudiosos, que só conheciam os clássicos. Em quarto lugar, antes da invenção do papel na China, os livros eram geralmente escritos em tábuas de bambu e presos com cordões ou tiras de couro. Ao serem transmitidas de geração em geração, as tabuinhas eram de tempos em tempos deslocadas, e a desorganização causava distorções no texto. Em quinto lugar, o sistema de escrita chinês sofreu uma série de mudanças entre os primeiros tempos e o século III a.C.
O texto do Tao Te Ching foi escrito em um estilo caligráfico mais antigo e difícil. E muitos dos caracteres tinham um significado diferente de suas formas posteriores. Ao transcrevê-los, os editores devem ter cometido erros, ou substituído alguns dos caracteres antigos por novos, que não significam a mesma coisa. Em sexto lugar, até muito recentemente nenhuma pontuação era usada na escrita chinesa. E as ambiguidades que abundam na sintaxe clássica podem facilmente resultar em leituras diferentes. É por isso que, durante centenas de anos, os editores e comentaristas do Tao Te Ching nunca concordaram completamente entre si quanto ao texto e ao significado desta obra misteriosa. Estas e uma série de outras dificuldades e controvérsias levaram estudiosos recentes a contestar até mesmo a identidade do autor e a duvidar da autenticidade da obra. Isto, no entanto, pouco nos preocupa. Basta dizer que provavelmente foi escrito durante ou algum tempo depois da época de Confúcio, por alguém chamado Lao Tzu. O que mais importa para nós é o próprio livro, cuja filosofia representa a mente de um determinado período no passado e desde então influenciou a vida e o pensamento do povo chinês. Do texto original deste livro, infelizmente, pouco se sabe. Espero que você tenha gostado desta apresentação e lembre-se de se inscrever para receber notificações das próximas gravações. E lembre-se de que os pontos de vista e opiniões expressos neste livro pertencem ao autor e nem sempre podem refletir os da Master Key Society ou de suas afiliadas. Esta gravação é uma produção da Master Key Society. O vídeo e o áudio são protegidos por Copyright 2024. Master Key Society.